E aí, gente, Hackerman aqui. No vídeo de hoje a gente vai começar um tema que a gente meio que fez no ano passado. Então teve muito conteúdo depois da gente falar desse tema, que é AGI, né? Inteligência Artificial Geral. O que significa esse tema? Porque inteligência artificial, quem viu o canal já conhece bastante, mas inteligência artificial geral, ou Artificial General Intelligence, AGI, é um tema que é relacionado a criar sistemas inteligentes. Quando eu digo inteligente, ele chega próximo à inteligência do ser humano. Então até hoje, embora tenha tido muitos desenvolvimentos, papers, artigos, softwares, a gente teve o AlphaGo, o AlphaStar, AlphaZero, a gente teve o OpenAI que joga Dota 2, a gente teve vários tipos de algoritmos novos lançando ao longo do tempo, mas mesmo assim a gente nem chegou perto, nem no conceito do que é criar um sistema de inteligência artificial que tenha uma inteligência como a de ser humano, porque o ser humano ele é considerado um ser, né, dotado de generalidade, né, que ele é capaz de, sabe, entender o mundo ao seu redor, de ter consciência, uma coisa que nenhum robô ou sistema de IA tem até agora. E por que tem essas imagens aí de anime, né? Pra quem não sabe, esse anime é Sword Art Online. E nesse arco do Sword Art Online, né? No Alicization, no começo já, tem a história, né? De um personagem da vida real, né? Uma pessoa da vida real, que é o Kirito. Que ele fica preso por um tempo nesse mundo digital. Esse mundo aí que tá no fundo totalmente digital. E esses personagens, que é o Egyo e a Alice, eles são também personagens criados nesse mundo. E esses personagens, eles meio que tiveram uma evolução como de ser humano, né? Eles nasceram, cresceram, então, nessa cidade de criança, e eles vão crescendo como seres humanos, né? São como se fossem NPCs de alto nível, né? E nenhum deles é uma AGI em si, segundo o conceito do próprio anime. Segundo o conceito do próprio anime, a Alice seria, de fato, uma inteligência artificial que chegou num nível mais próximo ao ser humano, né? Ao ponto que ela até chega aí pra vida real no anime, né? Então, é um anime que tem AGI, né? Esse anime ele tem muita essa questão de uso de tecnologia, né? Avançada, né? Enfim. Agora pro artigo, né? Esse artigo da Nature. E é estranho porque, pra quem não viu outros vídeos da série, até porque ver esse daqui separado não tem problema, né? Você não precisa seguir a série assim, um por um. Mas quem não viu os últimos vídeos da série, normalmente a gente sempre falava de como é possível fazer uma inteligência artificial geral. Mas nesse vídeo a gente vai ler um artigo que eu não concordo tanto, né? Que vai falar sobre que não é possível criar uma inteligência artificial geral. Então esse artigo aqui da Nature, ele diz que não é possível criar uma inteligência artificial geral. Então não é possível fazer isso que o anime fez, né? De ter um sistema de inteligência artificial que chegue próximo a uma inteligência de ser humano, né? Então esse artigo vai ser uma opinião contrária, o que é legal porque a gente só viu a opinião a favor, então na hora a gente vê a opinião contrária também. Né? E o paper vai focar basicamente, lembrando, uma coisa importante, esse paper ele é de ciências sociais e humanidades. Ele não é um paper técnico. E esse é um dos problemas desse paper. Ele é um paper que ele foca muito na parte filosófica do problema, mas não na parte técnica da neurociência e da parte de inteligência artificial. Então é um delay aí do artigo, mas ele vai focar aí, falar sobre AGI, né? E ele vai falar, por exemplo, nessa parte da introdução, né? Que na parte verde, que embora a AGI possa ser classificada como uma IA fraca, né? O que é uma IA fraca? IA fraca é um sistema de inteligência artificial que não chegou no nível do ser humano. Ela é fraca. Alexa, por exemplo. A Siri, que você fala lá, que oração, você pergunta coisas, é uma IA fraca. Ela não tem inteligência. Nenhum computador atualmente, nenhuma máquina tem inteligência. Para quem viu os vídeos sobre a teoria da integração da informação, como que a gente mede a inteligência de um ser? É através de um valor chamado φ.
é uma letra, né? Phi. E se a gente fosse dar o Phi de uma da Alexa, por exemplo, seria 0. Da Siri, Google Home, IBM Watson, sei lá o que você estiver usando, é 0. Não tem conhecimento, não tem inteligência, não tem entendimento. Mas por que se chama inteligência artificial? É a mesma coisa, né? Você pega uma flor artificial, você tira ela e não é a mesma coisa, porque simplesmente é artificial. Você sabe que é artificial e você sabe que realmente ela vai ser diferente da animal for real. Então é mais ou menos nesse sentido. Então, e aí vai falar também de Strong AI, né? Que é a IA forte, que basicamente é uma IA que chegou no nível de ser uma inteligência artificial geral, né? Chegou no nível de ser uma inteligência artificial que é próximo ao nível do ser humano. É uma coisa importante também, né? Que o ser humano é um ser inteligente, nós sabemos, mas os animais, eles têm inteligência, eles têm consciência, mas é uma inteligência muito menor do que a do ser humano, né? Tanto que os animais são considerados irracionais. Então eu creio que o objetivo, na minha opinião, da inteligência artificial geral seria pelo menos tentar simular ou criar sistemas que copiem, que tentam simular um animal, como um gato, um cachorro, que obviamente é muito mais fácil que o ser humano, né? Começar do ser humano é uma coisa meio idiota, até porque se você não consegue fazer o básico, como você vai fazer o difícil, né? Vamos lá. Mas aí eu vou falar mais pra frente. Continuando no artigo, né, vai falar que o poder computacional, né, nunca vai desenvolver razão humana. Lembrando que isso aqui é a opinião do artigo, tá? Eu não concordo com essa opinião, mas ele está dizendo aqui que o poder computacional nunca vai se desenvolver para o raciocínio humano, né? Por causa de duas coisas que são diferentes, né? Fundamentalmente. Aí na parte verde, né? Eu estava lendo na parte roxa. A razão humana, relacionada à prudência e sabedoria de Aristóteles, né? Prudência e habilidade de tomar decisões corretas em situações concretas, e sabedoria é a habilidade de ver o todo. Beleza. O que é prudência, né? Na prática? Então, você vai no mercado, você vê uma maçã caindo no chão. Você está com fome. E aí você pega a maçã e põe de volta. Beleza. Por que você acha que você fez isso, né? Poderia ter pegado e comido sem ninguém ver, né? Mas a questão é que a moral é uma coisa embutida na consciência humana. Por isso que a gente fala sempre, nossa, vai machucar a sua consciência, né? Não, a minha consciência começa a consciência fraca, tipo, quando a pessoa diz sobre consciência, tipo, você não tem consciência do que está fazendo, né? É nesse sentido de que parece que tem algo que é embutido no ser humano, aí puxando de Freud, que parece que tem algo inato ao ser humano relacionado a algumas decisões morais. Não todas, mas em algumas, né? Então o ser humano ele sabe o que é certo e errado, em alguns parâmetros, em alguns sentidos. Ele vai aprendendo isso ao longo do tempo, mas mesmo que ninguém ensine, ele sabe. Então, são coisas embutidas no ser humano. E raciocinar, ter moral, é uma coisa muito difícil para um sistema de inteligência artificial. E eu queria citar o podcast aqui do Lex Fridman, que é um podcast muito bom. Só tem em inglês, mas tem muita coisa boa aqui. A maioria das talks que eu vi aqui foi sobre inteligência artificial, né? Sobre neurociência especificamente. E tem um dos primeiros podcasts que eu vi do Lex Fridman foi com o Roger Penrose, que até ganhou recentemente o prêmio Nobel, né? Até uns vídeos passados eu falei sobre esse prêmio Nobel que ele ganhou recentemente, né? Sobre buraco negro, né? Eu acho que foi sobre a teoria da relatividade dentro de buracos negros, né? Ele ganhou o prêmio Nobel. Não foi um paper que ele escreveu, tá? Foi uma pesquisa de muito tempo e aí deram esse prêmio Nobel pelos esforços dele nesse assunto, né? E ele diz aqui nesse podcast, especificamente nessa parte, porque o Lex Fridman ele divide aqui, nessa parte que eu tô pondo, que consciência não que a consciência não é computável, né? É uma coisa que ele vai dizer no livro dele,
nos artigos dele, nas palestras dele também. Eu já praticamente vi quase todas as palestras dele dispostas no YouTube. E sempre quando ele fala sobre consciência, ele sempre diz que a consciência não é computável. Você não consegue simular a consciência humana num computador. Isso é, por design, impossível. Ele diz aqui também, na verdade, que talvez, né, ele não é tão extremo aqui, quando ele está falando do Lex Fridman, né, mas, no geral, não é computável. Até que alguém prove o contrário, né. Outro cara também que acredita que a consciência não é computável é o John Searle, que é um cara muito bom. Até a gente já analisou o artigo dele na história da inteligência artificial, se eu não me engano. A gente analisou o artigo dele. Tá nas playlists, né? Nas playlists você vai achar que a gente já analisou o artigo dele sobre esse assunto, né? E nesse caso dando uma talk na Google. Até vários vídeos a gente já citou isso aqui. Também, a consciência não é computável. E aqui também David Chalmers, que esse foi o primeiro podcast que eu já vi do Lex Fridman. E aí que eu já falei, nossa, esse podcast é muito louco. Melhor podcast que existe. E ele vai falar sobre Matrix no começo, se eu não me engano. E tem, na verdade até eu já mostrei no canal até, mas eu já mostrei no canal já, na playlist sobre metafísica da consciência, né? Que são as prototeorias do canal, né? A gente tem uma playlist de prototeorias, teorias que nós mesmos inventamos, né? E sobre essa coisa de Matrix e tal, de realidade, que o mundo é uma realidade construída como se fosse um software, né? Enfim. Mas se você acreditar em Deus, você pode sim dizer que o mundo é um software, né? Entre aspas. É uma simulação, entre aspas, pelo sentido de que o Criador ele colocou tudo no lugar, né? Tem as leis dentro do universo e ele rege as leis conforme o tempo, conforme a sua vontade. É isso que eu acredito, né? Na parte teológica, eu sou cristão, né? Então eu acredito nisso. E ele fala um pouco sobre essa questão, né? Da Matrix e tal, enfim, é bem legal. Mas ele também fala sobre a consciência, né? E ele diz que talvez seja computável. Nesse sentido, ele não é tão extremo contra o Penrose e contra o esqueci o nome dele, John Searle. Mas nessa questão, ele fala muito sobre consciência, o David Chalmers, né? Eu não vou falar muito aqui, esse daí já tem vídeo no canal sobre o assunto, mas ele fala muito sobre a consciência e ele é uma pessoa de peso nesse assunto. Sobre o que é consciência filosoficamente, né? Ele que é doutor em filosofia, né? Pela Universidade da Austrália. Não sei se é a Universidade de Sydney, enfim. Mas, basicamente, o que ele põe aqui é que talvez seja computável, mas a gente tem que ver como que realmente isso acontece, né? Porque diferente do Penrose e do John Searle, o David Chalmers, que é um filósofo, né? O Roger Penrose é físico, o John Searle é da área de computação. O que David Chalmers fala mais é a questão de, tipo, talvez seja computável, enfim. Mas a questão é o que é consciência, porque primeiro a gente tem que aprender o que é consciência. O que é consciência, ele vai falar que é experiência, né? O que é a experiência de estar consciente. Que a gente já falou em várias playlists do canal. Só sobre consciência, tem vídeo só sobre consciência. Então, o que é estar consciente? E basicamente isso não é computável, por enquanto. A gente não sabe como computar isso, então a gente não sabe como funciona, como que a gente vai resolver um problema que a gente nem conhece como funciona. Então, para conseguir criar uma inteligência artificial geral, para criar a Alice do Zero Online, a gente tem que ter mais conhecimento sobre neurociência. E é isso que é o principal nessa questão. Então era isso. Até o próximo vídeo.